Amém. Você que está aqui já pode se assentar no seu lugar. Se você está aí fora, já deveria estar aqui dentro. E nós vamos avançando aqui no nosso dia da visão. Você já foi muito abençoado por Deus? Já valeu, né? Já valeu a pena, né? Já valeu a pena você ter vindo. Já valeu a pena a gente ter marcado esse dia tão especial. Já valeu a gente se juntar aqui como líderes, como irmãos, para sonhar e edificar aquilo que Deus quer fazer através da Central. Sabe, eu tenho muita alegria no meu coração de estar aqui numa manhã como essa. Já começou, você está atrasado. Já começou. Eu tenho muita alegria de estar aqui nessa manhã porque aqui é a nossa família de fé. Sabe, eu acho que eu poderia perder muitas coisas na minha vida. Eu não me importaria tanto de talvez ter que mudar de casa, ou de não ter um carro, ou de viver alguma circunstância, mas uma coisa eu não queria perder de jeito nenhum: a minha igreja. O lugar onde Deus tem edificado a minha vida, o lugar onde Deus fez todas as coisas. E sabe, nesse ano de 2020, eu me lembro quando eu era muito novo e as pessoas falavam sobre o ano 2000. E eu me lembro que teve uma feira de ciências na escola e eles pediram para a gente falar como vai ser o ano 2000. E eu lembro que as pessoas diziam: no ano 2000 os carros vão voar. No ano 2000 muita coisa vai acontecer, e tinha toda uma expectativa em torno daquele ano. E eu me lembro quando chegou o ano 2000, praticamente nada daquilo que a feira de ciências previa aconteceu de fato. Mas eu fui tomado no meu coração no final do ano passado, começando a pensar sobre o ano de 2020, parece que veio dentro do meu coração uma perspectiva de que algo estava se abrindo diante de nós. Eu não sei, né? Eu virei o ano de 2016 para 17, 17 para 18, 18 para 19, mas quando chegou esse ano de 2020, algo muito forte veio ao meu coração. Sabe, é incrível como Deus tem falado ao coração dos pastores da Central a respeito desse tempo que nós estamos avançando para Ele. Nós estamos caminhando para um tempo muito especial da parte de Deus. E há uma convicção muito forte: esse dia da visão, ele é construído, ele é estabelecido, ele é sonhado pela liderança da Central como um dia especial, para nos apontar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesse ano. Eu não sei, você percebe o alinhamento de Deus? Você acha normal, por exemplo, que daqui a 2 semanas, 3 estádios no nosso país estejam cheios em torno de uma só coisa? Sabe, não foram vendidos ingressos pelos artistas, ou pelas músicas, ou pelos pregadores. Os ingressos vendidos foram a respeito de uma só coisa: vá. Sobre o envio de Cristo sobre a nossa vida. E nós estamos falando aqui nessa manhã sobre esse envio. O Descend vai acontecer agora dia 8. E as pessoas se mobilizando, não para ver ninguém, mas dizendo: eu quero viver o envio na minha vida. Eu quero ser enviado, eu quero cumprir o propósito, a minha vida tem que se justificar. Algumas semanas atrás eu estava com os supervisores lá da nossa rede, lá na sede campestre, fazendo um retiro. E poucas vezes eu tive uma experiência tão forte com a presença de Deus. Uma experiência carregada, uma experiência física, mas uma experiência com um cunho espiritual muito forte. E naquele dia, Deus falou algo muito simples para mim. Ele disse: filho, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou fazer no mundo físico algo para que você entenda o que eu quero fazer no mundo espiritual. Eu vou fazer algo que para você está impossível, que você tem me pedido há muito tempo, e eu vou fazer isso. Você vai ver como vai ser estranho, mas para você crer naquilo que eu quero fazer na Central, espiritualmente. E eu tive aquele momento, entrei no carro quando nós fomos embora, e eu falei para minha esposa, falei para a Dani: amor, alguma coisa vai acontecer, porque Deus disse que vai acontecer. E aquilo aconteceu de fato. Já na segunda-feira as coisas começaram a acontecer.
Deus está abrindo uma janela de oportunidade para nós nessa virada de ano. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O nosso futuro é lindo, ele é grande, ele é frutífero, ele é cheio da presença de Deus. Mas existe alguma forma, a pergunta que eu fiz para mim mesmo é: existe alguma forma de eu perder esse mover de Deus e essa fase que Deus está iniciando na nossa nação, na nossa igreja e na sua vida? Será que a gente pode ficar fora disso? É claro que pode. Infelizmente, algumas pessoas podem ficar fora disso. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração o Salmo 90, no verso 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E Deus falava comigo: olha, pode ser que alguns percam se eles não entenderem o que eu estou construindo nos últimos anos. Conta os seus dias para você obter sabedoria e avançar de maneira correta. Conta os seus dias, observa o que Deus está fazendo para que você entenda o que está diante de você. É o que Deus colocava no meu coração. Por isso eu queria, nessa manhã, liberar sobre a central e dizer sobre aquilo que é a cultura do reino de Deus, que Deus tem nos ensinado nos últimos anos. E dizer: a cultura do reino é a cultura da central. Sabe, quando nós falamos de cultura, a cultura é o que nós carregamos todos os dias. É aquilo que nós usamos para tomar decisões. É aquilo que é para nós importante. É aquilo que é a nossa linguagem. É onde nós nos apoiamos quando a gente precisa, em momentos de dúvida, entender como a gente deve proceder. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela mostra uma cultura de um reino. E nós somos parte desse reino, amém? Você é parte desse reino, eu sou parte desse reino. Essa igreja é parte desse reino. A nossa cultura espiritual definirá quem é central será. Cultura de todo dia, de toda hora, cultura que tem que estar dentro do nosso coração. Sabe, quando nós, então, decidimos avançar, decidimos entrar no novo ano para viver aquilo que Deus tem para nós, nós temos que colocar alguns fundamentos para que não fique nenhuma dúvida a respeito daquilo que Deus quer fazer e como Ele quer fazer. Sabe, nos últimos anos, algo muito forte Deus nos ensinou a respeito da fé. A cultura da central é uma cultura de fé. Nós fomos impulsionados por esse tema, nós tivemos uma série falando sobre isso. Nós buscamos milagres, tivemos noites aqui buscando cura. Muitos aqui foram tocados por Deus naquele dia. Nós desafiamos a igreja, nós nos desafiamos a crer que nós podemos sim orar pelos enfermos e eles serem curados. Você crê nisso? Nós acabamos de encerrar uma série e aquele slide final não sai da minha mente. Você crê nisso? Você tem fé para viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Nós testemunhamos impossibilidades. Quantos testemunhos nesse último mês dizendo sobre o nosso Deus é um Deus do impossível? Hebreus 11:6, um versículo que nos marca. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. A cultura central é uma cultura de fé, porque fé é uma cultura do reino de Deus. Nós não podemos agradar a Deus se nós não tivermos fé. E quando nós nos aproximamos de Deus com fé, Ele libera sobre nós, Ele recompensa os que o buscam. E para nós essa é a nossa frase que define a nossa cultura. Nós temos confiança absoluta em Deus, nós não aceitamos o medo, as impossibilidades e as limitações. Por isso, uma igreja de fé, um povo de fé, quando tem uma crise no casamento, crê o quê? Na restauração. Quando tem um problema, uma doença incurável, crê na cura.
Quando está vivenciando um tempo difícil na célula, crê na possibilidade e não na impossibilidade. Frente à pregação do Evangelho, nós alcançaremos essa cidade, porque somos homens e mulheres de fé. O medo não nos paralisa, as impossibilidades não nos freiam e as limitações não definem o nosso futuro, porque nós somos um povo de fé, que crê absolutamente Deus sobre todas as coisas e não aceita o medo, a impossibilidade e as limitações. Se nós queremos viver, se nós queremos entrar por esse novo tempo que Deus abre para nós como central, como Brasil, como igreja, a fé é uma das nossas culturas. Nós precisamos incorporar essa vida de fé, precisamos ter uma linguagem de fé. Como a gente faz isso na prática, nas nossas conversas? Quando a gente vai ter um GD, quando a gente conversa sobre alguma coisa, quando a gente está aconselhando uma situação, quando nós estamos, tudo que nós fazemos, a fé absoluta em Deus tem que estar a todo vapor. Algo que Deus também nos ensinou nos últimos anos, vem construído dentro de nós e é a nossa cultura, é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Um amor profundo, uma vida devocional, uma vida entregue a Jesus. Amar ao próximo, por amor a Deus. Amar as pessoas de uma maneira intensa. Uma frase nasceu no nosso coração, nesse último ano de 2019. Amor é a nossa razão. A nossa razão é amar a Deus, amar as pessoas. E entrega é a nossa resposta. 1 Coríntios 13 fala, que descritivo tão lindo, e diz: se não tiver amor, de nada valeria. Se a gente tentar fazer qualquer coisa como igreja, deixando o amor de lado, a nossa obra não vai ser aprovada. A nossa obra não vai ser materializada, porque ela precisa de amor. E o amor é aquele que motiva e justifica todas as nossas ações. A central, você e eu, nós somos o amor ambulante, nós somos o amor nas casas, o amor nas faculdades, o amor nos hospitais, o amor nas empresas. Sabe, aquele amor que quer dar, que não fica o tempo inteiro medindo para esperar algo em troca, é um amor que se entrega. O modelo é Jesus. João 13, a palavra de Deus diz, um novo mandamento lhe dou, amem uns aos outros como eu os amei. O modelo é o amor de Jesus, o amor sacrificial, o amor da cruz, o amor do sacrifício. Ame os outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, sabe o que vai acontecer? Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem. Quando nós amamos, nós revelamos Jesus. A fé é parte da nossa cultura, o amor é parte da nossa cultura, mas uma espiritualidade intensa é também fundamento, cultura, para aquilo que Deus tem para nós para o futuro. Se nós deixarmos a fé de lado, se nós deixarmos o amor de lado, mas também se deixarmos a espiritualidade de lado, nós estamos comprometendo aquilo que Deus quer fazer. Nós estamos estabelecendo então um fundamento. Espiritualidade fala de fundamento, fala de intimidade, fala de ser filho e ter um pai, fala de uma relação de amor entre nós e Deus. No começo desse ano, enquanto eu buscava a Deus, um dia Deus falou comigo: Daniel, eu posso fazer um pedido para 2020? Só uma coisa bem simples, muito simples. Encontra comigo todo dia, vem na minha presença todo dia, ouve a minha voz todo dia, sente a minha presença todo dia, recebe o meu abraço todo dia. Para a Central, esse é o nosso dia a dia. Nós não negociamos a prática da oração, do jejum, da leitura da palavra e de uma vida de santidade. Jesus em primeiro lugar, lembra?
na primeira hora do seu dia, no primeiro dia da semana, na primeira semana do mês, dê o primeiro dos seus recursos ao Senhor. Percebe como Deus está nos apontando a estabelecer a espiritualidade como uma cultura inegociável. Imagina os nossos cultos, ou imagina o encontro das nossas células, se cada um estiver transbordando dessa espiritualidade. Aí é juntar fogo com combustível. Vamos colocar lenha para Deus descer com fogo. Vamos trazer o sacrifício para Ele poder queimar. Espiritualidade é a nossa marca. Não negocie. Acorda mais cedo, busca a Deus. Traz isso para a prática. Leva as pessoas da sua célula a viver o mesmo. Ensina elas o que é buscar a Deus, o que é ter uma vida de intimidade, o que é ler a palavra. Ensine. A conferência Transbordar, aquela conferência do Espírito Santo de avivamento, está chegando aí agora em março. Prepara, que a presença de Deus vai ser muito forte. Muito forte. Mas a espiritualidade é uma base para nós. Mas não para por aí. Algo que Deus tem nos ensinado também nos últimos anos é a respeito de sacrifício. O sacrifício, ele é uma linguagem do reino de Deus. Quando nós entendemos o valor do reino, quando nós entendemos o valor do propósito, o valor do chamado, o valor da frutificação, a gente acabou de ver, o pastor Paulo disse, quando nós estamos apaixonados, sacrifício nenhum é difícil demais de fazer. Nada nos impede. O sacrifício é cultura central. É cultura central. E a Bíblia fala disso de uma maneira muito intensa. O nosso sacrifício determina o tamanho da nossa colheita. João diz, eu digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar só. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Sabe, deixa eu dizer para você, talvez o maior desafio da minha vida em termos de ser um líder, foi aceitar o sacrifício como um estilo de vida. O que eu mais gostava de fazer é guardar a minha própria vida, guardar o meu tempo, guardar as minhas coisas, guardar a minha rotina. E um dia Deus falou para mim, se você me ama, você sacrifica. Se você ama o meu reino, se você ama a obra, se você quer ver frutos, você precisa sacrificar. Nós admiramos tanto o apóstolo Paulo, carrega essa marca. Nós admiramos tanto Jesus, ele carrega essa marca. Isaías 53 é a declaração, o que Jesus passou na cruz, senão um sacrifício extremo, para uma frutificação extrema. A nossa colheita, a colheita do ano de 2020, a prosperidade da igreja, o alargamento das tendas, a multiplicação, as unidades, uma nação mudada, transformada, depende de um coração que aceita o sacrifício como um estilo de vida. Lá em Crônicas 21, a palavra de Deus diz no verso 24, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Deus não aceita o resto da nossa vida, Ele quer a nossa vida por inteiro. E o sacrifício é o sacrifício para a liderança, é o sacrifício para frutificar, é o sacrifício para amar. O modelo é Jesus. O modelo é Jesus. Abraçamos a fé, abraçamos o amor, abraçamos a espiritualidade como cultura, abraçamos o sacrifício, mas também entendemos que para nós multiplicar é cultura central. Por quê? Porque é cultura do reino. A gente viu o plano original revelado para nós em Gênesis, aponta para uma vida que tem uma implicação, o que é vivo, o que é gerado, o que tem propósito de viver, tem propósito de crescer e multiplicar. Essa foi a primeira palavra revelada para nós. Sede fértil, multiplique. A continuidade da vida depende da multiplicação. A continuidade do que é bom depende
de crescer e multiplicar. A gente já falou sobre isso nessa manhã de uma maneira tão linda. A vida, quando ela não multiplica, o plano de Deus para. E para nós a multiplicação é a essência da vida. É sobre crescer e multiplicar. Se você é saudável e cresce, algo precisa passar para o lado. Precisa transbordar e gerar em outra pessoa. Precisa mover, precisa tocar. Precisa sair de dentro e deixar cair e transbordar ao seu redor. O que cresce, multiplica. O que cresce, a vida revela o crescimento. Abraçamos também como cultura da Central a excelência. A excelência é um valor para nós. Não entregamos qualquer coisa para Deus. Não fazemos de qualquer jeito. Porque nós entendemos um princípio básico que o Léo apresentou para nós aqui há pouco tempo de uma maneira tão intensa, Colossenses 3,17. Tudo o que vocês fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A excelência é uma demonstração de que nós reconhecemos que Deus merece. Ele merece todo o nosso empenho e o nosso capricho. O nosso capricho. Aquela devoção mais profunda no nosso coração de dar para Deus o melhor. E a excelência, ela glorifica a Deus e edifica as pessoas. Sabe, eu sei que quando você entra nesse prédio, você percebe excelência. Você percebe excelência. As coisas estão no lugar, as coisas estão limpas, as placas são bem feitas, tudo é bonito. Quando vai fazer um livro, não pega um xerox e te entrega, não. Te entrega um livro, como esse que você acabou de receber. Excelente. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós glorificamos a Deus e nós edificamos a vida das pessoas. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós estamos diante de uma janela de oportunidade. O que Deus vai fazer a partir desse ano na nossa vida, nessa igreja, no nosso país, é grandioso demais. Eu estou lançando aqui para você uma visão, uma convicção espiritual. Mas sabe o que Deus falava conosco? Não abandonem a cultura e o fundamento. Vocês querem ir adiante? Permaneçam em pé naquilo que vai sustentar vocês. Então não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de projetar grandes coisas para a sua vida. Não tenha medo de dizer que o melhor ano da nossa vida está diante de nós. Não tenha nenhum medo de fazer isso. Desde que você viva e pratique a cultura do reino, a cultura da Central. Fé. Diga não para a incredulidade, diga não para as impossibilidades, não deixe o medo te parar. Amor. Se não tiver amor, de nada valerá. Espiritualidade constante, intensa. Na primeira hora do dia, no primeiro dia, jejum, oração, leitura da palavra, vida de santidade. Uma espiritualidade maravilhosa, um sacrifício que demonstra um amor, que determina o tamanho da colheita, pouco sacrifício, pouco colheita. Alguém que decide plantar, mas só planta nessa área porque não quer gastar tempo plantando, não quer gastar energia, vai colher só isso aqui. Mas aquele que determina no seu coração que vai espalhar sementes em sacrifício, ele vai colher numa proporção extraordinária. Essa é uma marca da nossa igreja. A multiplicação está no nosso coração, porque o que é saudável e cresce, a vida carrega o crescimento e a multiplicação. Não tem tabu sobre essa palavra. Tem uma visão clara da vida, daquilo que Deus quer fazer. E excelência é como nós vamos colocar tudo isso em prática, glorificando o nome de Deus. Olha, nessa manhã, a Central está apontando para o futuro, mas nós também estamos colocando sobre os nossos pés um firme fundamento. Essa é a nossa cultura. Essa é a nossa cultura. Para você lembrar disso de uma maneira muito especial, você vai receber, e agora o pessoal pode começar a distribuir. Eu vou pedir para que você
enquanto eles estão distribuindo, você vai prestando atenção aqui naquilo que eu estou falando para você. Você vai receber aqui um marcador. Por quê? Eu quero que você leve essa cultura para casa. Eu quero que amanhã, quando você for encontrar com um liderado seu que vai apresentar para você uma questão da vida dele, que você lembre da cultura. O que eu vou usar? A fé, o amor, a espiritualidade? Que quando você estiver numa reunião de GD, essa seja a linguagem que a gente usa. Essa é a nossa linguagem, a linguagem do reino de Deus. Você vai receber isso para você viver isso, para isso te confrontar, para você colocar isso para dentro, para você absorver essa cultura. Uma cultura como essa pode nos levar a alcançar uma cidade inteira e fazer dessa cidade uma cidade que agrada o coração de Deus. Eu queria fazer duas coisas. A primeira delas, enquanto você está recebendo, é fazer uma oração. Essa foi a direção de Deus. Estabeleça um fundamento para o futuro. Estabeleça uma cultura para o futuro. Mas depois disso, eu quero te dar uma oportunidade, enquanto a gente termina de distribuir, para que você, junto com a pessoa ao seu lado, compartilhe. Dentro essas formas de expressão da nossa cultura, o que mais você precisa colocar em prática? O que mais te confronta, o que mais aponta para você o caminho, o que mais está dizendo para você a respeito do futuro? Feche os seus olhos para a gente orar. Você vai recebendo aí, vai passando do lado. Senhor Deus, obrigado por abrir para nós, a partir desse ano de 2020, os anos mais extraordinários da Central. Na vida de cada um desses líderes, alguns que já lideram há tantos anos e para mim são como heróis e são como colunas dessa igreja. Eu os admiro profundamente, mas os melhores anos da vida deles estão diante deles. Os melhores anos da Central, os melhores anos do Brasil, os melhores anos do Evangelho estão adiante de nós. Nós cremos nisso. Mas, Pai, nós estamos aqui nos comprometendo com uma cultura. Essa é a cultura do reino. Essa é a cultura de Jesus, esse é o firme fundamento para a gente colocar, é a palavra de Deus, é a cultura da palavra de Deus, por isso é para nós fundamento, para nós irmos em direção ao futuro, para que o futuro não seja um sonho, ou que o futuro não seja um caminho onde o carro está desgovernado, mas que o futuro seja, para nós, possível, porque nós vivemos uma cultura, e essa cultura é a cultura da palavra de Deus. Pai, eu peço que essa cultura esteja no coração de cada líder, que ela esteja na comunicação de cada líder, que quando a gente for resolver um problema, quando a gente for sonhar com algo, quando a gente for, oh Deus, viver um drama na nossa vida, quando a gente for vir para a igreja, quando a gente for fazer qualquer coisa na nossa vida, uma cultura saia do nosso coração, saia dos nossos lábios. Espírito Santo, coloca fé, amor, espiritualidade, sacrifício, multiplicação e excelência na vida prática, no fundamento de cada um dos meus irmãos. É o que eu te peço no nome de Jesus. Eu queria que você, junto com a pessoa que está ao seu lado, em duplas, respondesse uma simples pergunta enquanto acaba a distribuição. Dentro dessa cultura, o que mais eu preciso colocar em prática? O que mais te confronta hoje? O que você mais precisa aplicar como cultura? Compartilha sobre isso, fala sobre as bases, compartilha sobre o futuro, enquanto a gente distribui para você esse marcador. Deus te abençoe muito.